Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus por essa noite nós estamos aqui neste lugar, mais uma vez para aprendermos com Jesus, né? Você tem aprendido com Jesus? Amém. Nesse lugar, amém. Nós temos aprendido mesmo, né? Cada um que vem aqui tem trazido algo de Deus, ensinamento, né? Como melhor servir a Deus, como que Deus quer que seu povo realmente esteja, né? Então a gente tem aprendido muito aqui com os pregadores que Deus tem trazido neste lugar, que tem semeado no nosso coração. E eu creio que essa campanha é um propósito de Deus na nossa vida, né? Que nós possamos aplicar nas nossas vidas o que nós temos aprendido, né? Porque nós não viemos aqui somente para ouvir, mas viemos para ouvir e aprender e pôr em prática aquilo que aprendemos, né? Porque senão não tem valor nenhum, não é verdade? E eu creio que nós temos aprendido muito com o servo de Deus que tem passado aqui, tem ministrado nos nossos corações a palavra de Deus. Ela é um manancial, né, cheio de recomendações, não é um livro qualquer, é um livro cheio de recomendações boas. Aqui não tem nenhum conselho mau para você, nem para mim. Todos os conselhos daqui são bons, né? Então a gente fica feliz pela preocupação que Deus teve conosco, né? Que nos ensina que se algumas coisas aconteceram no passado, na vida de muitos servos de Deus, e é para que a gente tire lição para a nossa vida também, que nós possamos aplicar isso na nossa vida, né? Vamos ler lá em Deuteronômio 28, que é o tema da campanha. Glória a Deus. Campanha que nós temos aprendido aqui, né? As bênçãos que serão lançadas no Monte Gerizim. Todos acharam? Amém. E diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há uma condição aqui, né? Para a gente receber a bênção de Deus. Legal. Há uma condição, né? Nada grave, nada pesado. A condição que Deus deixou para nós aqui, nada pesado, né? Nem muito menos complicado, né? Eu vejo assim, por exemplo, no livro de Êxodo 19:4, está aí na tela aí? Tá? Êxodo 19:4, as bênçãos pela obediência. Eu não vou ver aqui porque eu quero que os irmãos leiam aqui. Glória a Deus. Vitória. Os irmãos falaram que está aí, tá bom? Ok? Então vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. Vós tendes o que fiz ao Egito, como levarei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Aleluia. Então ruim assim para mim, não está vendo na tela, né? Agora que eu estou com uma dificuldade aqui, viu? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui, peraí. Socorro. Ah, mas não dá, já abri aqui mesmo. Não dá para ler não, já deu. Hoje não dá para ir não. Então, Êxodo, né, 19:4, gostaria de ler aqui. Não deu nem para
tendes, está na mesma? Isso. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios. Deus falando para Moisés. Oh Deus. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. E o verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a voz e guardardes o meu conserto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Oh Deus. Aleluia. Olha que maravilha. Glória a Deus. Nós sabemos que existe um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e criou todas as belezas existentes que nós podemos contemplar. E ele fala que ele tem um povo Glória a Deus. especial, um povo peculiar, um povo seu, e ele não abre mão desse povo. Como Deus é maravilhoso, como ele nos ama, né? Como ele nos ama, a ponto dele falar isso para Moisés: se ouvirdes diligentemente a minha voz e guardardes os meus conselhos, sereis minha propriedade. Então nós só podemos ser propriedade do Senhor quando nós guardamos os seus mandamentos. Glória a Deus. Quando nós guardamos aquilo que ele determinou na sua palavra, né? Quando os filhos de Israel saíram lá do Egito, saíram pela mão forte de Deus. Deus usou alguém para tirar os egípcios, o povo de Israel, de lá do Egito, com mão forte, né? Então, como é bom nós sabermos que quando a gente ouve e pratica uma palavra dita por Deus, nós só vamos adquirir de Deus a bênção. Só vamos adquirir de Deus a bênção. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem ciúmes de nós. Amém? Inclusive nós até cantamos um cântico aqui, né? Que Deus tem ciúmes de nós. É porque nós somos povo dele. Oh Deus. Aquele povo lá do Egito, Deus tratou com eles com carinho, com eles, ensinando alguma coisa naquele deserto. Ensinou muita coisa para eles, né? Então agora o Senhor fala que se eles obedecessem e guardassem a voz do Senhor, eles seriam uma propriedade peculiar de Deus, né? Embora ele diga aqui na palavra que toda a terra é dele, e é mesmo. Nada nós temos aqui, tudo é do Senhor. Amém? Oh Deus. Mas Deus, irmãos, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nossa estrutura, Deus sabe quem somos, Ele nos conhece. Então lá no Deuteronômio 5:29, o Senhor que conhece os corações, sabe muito bem que o povo não haveria todos eles de guardar a palavra do Pai. Então por isso que ele ainda fala com carinho para o seu povo ainda. O povo pede para Moisés para receber a lei do Senhor. O povo pede. E eu creio que no meio daquela multidão tão grande, existia aquele povo, aquele grupo de pessoas que eram obedientes à palavra de Deus. Eu creio nisso. Como nós também, a igreja do Senhor, quando eu falo a igreja do Senhor, ela no seu total tem aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Verdade. E tem aqueles que não são, né? Então, como o Senhor já conhecia e sabia que aquele povo que estava pedindo para Moisés a lei do Senhor, Deus sabia que eles não iam cumprir, todos eles não iam cumprir. Então Deus fala assim, dessa maneira, olha no capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração
que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Olha que carinho, né? Mas Deus sabia que eles não iam cumprir. Então por isso que Deus falou, se eles compreendessem, se eles dessem ouvido, a bênção ia acompanhar a eles e acompanhar os filhos deles. Irmãos, tudo que nós temos aprendido na casa de Deus, temos aprendido com Deus, é para nós e é para a nossa futura geração. Amém? O que nós temos aprendido, nós devemos passar para os nossos filhos, para o filho dos nossos filhos, para que a bênção do Senhor continue. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus amado da vitória do céu. Então, Deus, como é um Deus sábio e conhece a nossa vida e conhece o nosso coração, e Ele conhecia também o coração daquele povo antigamente, quando Salomão foi escolhido, né, e que Deus pediu que ele fizesse uma oração, e ele pediu para Deus sabedoria, Deus também deu conselhos para Salomão. Ele deu conselhos para Salomão. Está escrito lá em 1 Reis 3, 14. Deus amado, aleluia. 1 Reis 3, 14. Todos acharam? Diz assim: e Deus fala então para Salomão, dizendo essas palavras: Glória a Deus. e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Glória a Deus. Aleluia. Quem guarda a palavra de Deus tem seus dias acrescentados, amém? Tem os seus dias acrescentados. Então Deus já sabia lá na frente o que ia acontecer com Salomão. E Deus sabe também o que vai acontecer conosco lá na frente. Glória a Deus. Então bom é nós guardarmos a palavra de Deus, guardarmos no coração para viver, né? Porque o Senhor falou: olha, se você guardar os meus estatutos, os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Olha que a palavra de Deus, ela é tão poderosa e que ela é vida para a nossa vida, que quando nós praticamos, é uma vitamina para o nosso corpo espiritual, né? É como uma vitamina. Então, por isso que o Senhor falava dessa maneira com Salomão. Quer ter vida longa? Vamos obedecer a Deus. Deus amado, aleluia. Vamos guardar a sua palavra no nosso coração. Vamos temer mais a Deus, né? Deus, eu creio. Sabe por quê? Lá em Tiago 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita e da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Olha que maravilha. Se nós guardarmos a palavra de Deus, não sermos apenas ouvinte, esquecido, ouve e amanhã já esqueceu tudo. A Bíblia diz que somos bem-aventurados em tudo que nós vamos realizar, em tudo, né? Em poucas coisas que eu vou fazer que eu vou me sentir realizado, não. A Bíblia diz que em tudo.
José do Egito foi um homem tão abençoado, e isso está escrito lá em Gênesis 39:5, que ele foi um exemplo para o seu patrão, Potifar. Ele foi um exemplo de vida. Potifar deixou toda a casa na sua responsabilidade. E a Bíblia diz que em tudo que José colocava as suas mãos, era abençoado. E nós vimos pela história que no Egito, as proezas que Deus fez através de José, quem já leu a história de José sabe as proezas que Deus fez na vida de José. Por quê? Porque ele era uma pessoa obediente à palavra de Deus. Se ele fosse uma pessoa desobediente, no primeiro momento difícil da vida dele, que ele passou na casa de Potifar, ele tinha ido embora, ele tinha virado as costas. Mas ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Ele foi lá porque lá atrás, lá em Gênesis, lá atrás, a Bíblia diz que ele teve vários sonhos. Vários sonhos José teve. E até o seu pai reclamou, e seus irmãos também. Será que nós vamos inclinar para você? Então a bênção de Deus estava na vida de José. José era diferente dos seus irmãos. Oxalá que nós possamos ser diferente, um povo diferente, um povo que semeia a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Deus está vitória. Então José foi esse homem próspero, né? Eu gostaria que alguém lesse 1 João 3:22. Quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente guarda os seus mandamentos, acontece alguma coisa. Gostaria que alguém lesse 1 João 3:22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então nós podemos pedir qualquer coisa. Mas para isso precisamos guardar a palavra de Deus. Os mandamentos de Deus têm que estar em nossa vida, para que possamos alcançar, né? E a Bíblia diz, se nós guardarmos os seus mandamentos e fazermos o que é agradável à sua vista. E o Senhor também nos chama de bem-aventurados. Como é bom. Eu gostaria de ler com você o Salmo 29. Salmo 29. O salmista, ele convida a exortar o louvor à majestade de Deus. Eu vou estar lendo aqui para você. Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as células e desnuda as brenhas.
e no seu templo cada um diz glória. Aleluia. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia, irmão. Você pode aplaudir ao Senhor. A esse Deus grande, a esse Deus poderoso, a esse Deus que não existe outro em todo lugar nenhum. Ele é o único Deus. Ele é o único Deus das nossas vidas. Ele é o único Deus que criou os céus e a terra apenas pelo poder da sua palavra. Ele disse: haja e ouve. Esse é o Deus que nós servimos. Então o salmista aqui exorta a louvar a Deus, que nós podemos exaltar a Deus quantas vezes nós quisermos. Exaltar a esse Deus pelo que ele tem feito, pelo que ele tem realizado, pelo que ele ainda há de fazer. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é um Deus grande. A voz de Deus produz terror no coração dos pecadores. Por quê? Porque quando ele ouve a voz de Deus, ele treme, né? E isso aconteceu com Adão e Eva, né? Adão e Eva eram um casal maravilhoso, estavam vivendo naquele jardim lindo que Deus criou para eles, deu toda a liberdade para eles, mas lhe deu uma condição: naquela árvore do bem e do mal, não mexa nela. Você não pode mexer nela. De todas as árvores você pode comer os seus frutos, mas daquela árvore você não pode comer. E o que ele fez? Aí Satanás veio, né? E semeou no coração de Eva. E Eva então desobedeceu a ordem e também fez o seu marido desobedecer também, né? Aí o que aconteceu? Quando Deus então aparece lá na virada do dia, cadê o Adão e a Eva? Estavam escondidos. É assim que a gente faz. Quando a gente erra, quando a gente comete um pecado, a primeira coisa que a gente faz é se esconde. A gente não quer aparecer, ou fica com medo de alguém aparecer e perguntar alguma coisa. Não é assim? Aconteceu isso com Eva e com Adão também, né? Então eles se esconderam, temeram a voz de Deus. Eles temeram a voz de Deus porque estavam em desobediência. Eles estavam em desobediência. Por isso que eles temeram, ficaram com medo. Devemos temer antes de cometer o pecado. Nós devemos temer antes, né? A Bíblia diz o seguinte, ela nos dá conselho: fugir da aparência do mal. Aparta-te do mal, né? Aparta-te do mal e faz o bem. E foge da aparência do mal. Devemos ter uma audição espiritual, né? Selecionar o que nós vamos ouvir, que quando ouvimos desce ao coração, né? Provérbios 8:34 diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando diariamente as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Olha, Deus chama o homem e a mulher de bem-aventurado, aquele que dá ouvido, né? Velando diariamente nas portas, para não cair. E Eclesiastes 5:1 dá um conselho para a gente. Diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que procedem mal. Então, quando nós entrarmos na casa de Deus, nós temos que ouvir o que Deus está falando conosco. Glória a Deus. O que Deus está nos ensinando. O que Deus está dando a direção para nós fazermos, para nós realizarmos. Glória a Deus. Né? Aleluia.
Aleluia. E a Bíblia diz também que quando essa palavra, que é uma semente, ela cai em boa terra, ela produz fruto. Então, irmã, essa terra caiu em boa terra aí, a sementinha de Deus, caiu em boa terra aí, então nós temos que produzir bons frutos. Aleluia, Jesus. Em Lucas 8,15, diz: aqui caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, retêm no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Tiago 1,19 diz: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, nós devemos estar prontos para ouvir. Quando ouvimos, desce ao coração e ela produz o que tem que produzir em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Mateus 7,26 diz: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre será comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre areia. Não tem firmeza. Quem constrói em areia não tem firmeza. Mas quem constrói em rocha tem firmeza, né, Sebastião? Tem firmeza. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Nós devemos estar firmes, plantados no Senhor. Aquele que é fiel para com Deus tem a bênção, as bênçãos acompanhando a sua vida e de nada tem falta. Nada. Glória a Deus. Mas é necessário guardar os seus mandamentos, pois eles não são pesados. Os mandamentos de Deus são pesados? São tão pesados que nós não podemos cumprir? Não, não são pesados. Nós só podemos aplicá-los às nossas vidas, né? Lá em... deixa eu ver lá. Em Deuteronômio 28, no verso 2, diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanharão, nos guardarão, nos dá livramento. Quando você pede alguma coisa, Deus não vai negar, porque Ele sabe que você está guardando a palavra dEle. Você está fugindo da aparência do mal. Você não está andando na roda dos escarnecedores, mas você está praticando a palavra do nosso Deus. Então a bênção de Deus te acompanhará. Aleluia. Mas tem essa condição. Deus nos dá essa condição, não é? Ele nos quer para Ele. Ele não quer dividir a gente com outra pessoa, né? Por exemplo, você que é casado, homem, você daria sua mulher para sair com outro homem? E você, mulher, você daria seu marido para sair com outro homem? Não. Deus, por isso que Deus é o nosso dono, e Ele tem ciúmes de nós. Ele só quer nós para Ele. E quando nós sairmos daqui, vamos ficar com Ele eternamente. Não vamos mais sair de lá. Vamos ficar para sempre com o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Então, nesse capítulo 28, são lançadas as bênçãos para aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. Você não se alegra quando você vê uma pessoa prosperando, uma pessoa abençoada? É porque ela guarda a palavra de Deus. Então, quando a gente guarda, a resposta está nos nossos atos. A resposta está no nosso caminhar, né? Então ele diz aqui no verso 3: bendito você vai ser
na sua cidade, bendito você vai ser no seu campo onde você trabalha, bendito vai ser o fruto do seu ventre, né? O fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, né? E a criação das vacas, os teus rebanhos, das tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, a tua amassadeira, onde você faz a sua comida, onde você guarda a sua comida no seu armário. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti por um caminho. Sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Glória a Deus. Então aqui está a condição que Deus nos dá. Agora depende de você, né? Existem os dois montes. O Monte Gerizim, que é o monte das bênçãos, e o Monte Ebal, que é o monte das maldições. Se você escolher o primeiro, que é o Monte Gerizim, você será bem-aventurado. Você alcançará o favor do Senhor. E a sua vida terá uma recompensa. Agora, se você escolher a segunda, a maldição será a tua recompensa. Eu aconselho você que fique no Monte Gerizim, para que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre o seu futuro. Amém? Glória a Deus. Eu quis ler esses versículos aqui, irmãos, porque nós já ouvimos bastante esses dias sobre bênção, sobre a vida daquele povo que passou por todos aqueles momentos. Que depois dessa campanha, que depois que acabar essa campanha, que nós possamos continuarmos firmes no propósito de servir a Deus, de buscar a Deus, de guardar a sua palavra, de viver a sua palavra em nossas vidas como uma regra de fé. Amém? Você pode aplaudir a esse Deus?